Algumas coisas já são bastante previsíveis aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória. A gente sabe do aumento do preço e do inevitável, inexorável aumento do preço do palmito na Semana Santa, do preço das flores nos finados e dos alagamentos de Vitória ante qualquer tempestade também previsível. Sempre a gente se depara com essa situação, essa coisa recorrente dos alagamentos e das inundações aqui em Vitória, de sofrimento principalmente para aquelas pessoas de menor posse que não têm como lidar com essa situação e, de uma certa maneira, a reincidência dessa história já expressa uma incompetência dos poderes ditos constituídos em remover esse problema. Na tentativa de produzir apenas algumas reflexões sobre isso, nós convidamos um especialista que está aqui conosco em 9 minutos para conversarmos a respeito disso. É o doutor em hidráulica e saneamento, professor Lucian Acabassi, com quem a gente vai conversar agora. Vou passar essa bola logo de cara para você, Lucian. O que é possível tecnicamente fazer para evitar esses alagamentos que ocorrem previsível e rotineiramente? Bem, alagamento, embora seja previsível, mas tem um histórico por trás disso. O histórico é a rede que hoje existe não comporta a vazão que está sendo gerada na bacia de Vitória, porque a cidade aumentou, cresceu. Portanto, hoje, para resolver o problema, tentar minimizar, tem que atualizar a rede. Atualizar a rede significa o quê? Ampliar a rede, ampliação da rede, aumento da capacidade de escoamento da rede, tornar a rede mais eficiente. Você só faz isso mexendo, trocando a estrutura anterior ou criando novas estruturas. Além disso, a gente sabe que a população não tem respeito com o seu sistema de drenagem, porque não conhece o sistema, não sabe da importância porque está embaixo da terra. Então, o lixo que é gerado, o lixo que jogamos na rua, ao entrar dentro do canais, constituem o quê? Um bloqueio ao escoamento. Isso represa as águas. Se a água não corre, tem que se espalhar em algum lugar. Esse lugar são as ruas, que incomodam as populações. Bom, mas a gente parece que tem algumas agravantes também. Além disso, você mencionou aí, digamos, o obsoletismo ou a defasagem da nossa rede, né, do nosso sistema de escoamento, agravado por essa inconsciência da população que contribui para isso, para sedimentar, ou seja, entupir, né? Mas nós temos aí características topográficas que parece que não ajudam muito. Vitória está localizada numa parte mais baixa da bacia, próximo ao mar, onde você tem o efeito da maré, que represa, não deixa o escoamento das águas de chuva entrar no mar, que são os nossos pontos de lançamento das águas, estão no mar. Lançamos para chegar ao mar. Não consegue chegar quando a maré está alta. Então não vai entrar de forma alguma. A parte mais baixa da bacia é onde você tem planície. Não tem declividade. Não tem declividade, você não tem gravidade para escoar. Para isso tem que apelar para sistemas artificiais. Bombeamento. Esse é o que se possa fazer para tentar minimizar, né? Você tem que bombear ou você tem que cortar o pico de enchente. Como que é cortar o pico de enchente? Você tem que criar reservatórios. Né? Criar reservatório temporário de detenção ou de amortecimento. Eu vou conduzir todas as águas, vou juntar as águas de uma dada região, concentrar e dirigir para um único ponto, que é um reservatório enorme, vai ficar lá, mas não fica na rua. Eu tenho onde concentrar. Vou concentrar e depois vou lançar aos poucos quando a maré permitir. Essa é uma forma de tentar minimizar. Você está querendo dizer que soluções existem? Soluções existem. Existem, tecnicamente, há soluções que podem ser ampliadas. Você sabe que nossos gestores públicos não são muito afeitos às obras que não aparecem, né? É da nossa cultura. Bom, cada segmento tem sua cultura e sua especificidade. Como técnico, eu diria que há soluções. Mas toda a solução de engenharia tem um binômio. É custo e eficiência. Se a gente for observar quais são as condições para a gente implementar isso, digamos que eu tenho um custo X de milhões para ninguém mais andar com o pé molhado, mas esse dinheiro não vem
facilmente. Tem que achar esse dinheiro. Mas a técnica de engenharia tem. Achar dinheiro para implementar as obras, desapropriação, porque eu preciso de uma área enorme para poder construir o reservatório. Aonde que estão essas áreas? Alguém precisa desapropriar, porque toda a bacia já está ocupada. Pois é, então outra coisa, é exatamente isso. As áreas que, de fato, nunca poderiam nem sequer serem ocupadas. Já foram ocupadas. Já foram ocupadas. Aí Como nós temos o chamado custo social dessa remoção. Ou você desmonta essa população e reloca essa população em um outro bairro, um outro local mais seguro, porque onde está não está seguro. Porque você pode observar, todo ano você aciona a Defesa Civil. É um custo, mas isso também tem a verba federal que vem para atender isso sem licitação. Então, manter o ciclo de atendimento de emergência Convém, às vezes. pode ser uma coisa conveniente. Uma coisa conveniente. Mas nós, como técnico, não é a solução. Agora, a cultura social te pede para você não mexer numa população sem ouvir aquela população. Quer dizer, o camarada está aí, nasceu, criou os filhos, você quer tirar ele não quer ir embora. Então tem que haver uma conscientização. Dá para fazer uma associação de bairro, ministrar palestra, mostrar essa situação para os moradores, através dos líderes comunitários que têm acesso a seus colegas, para que achemos um lugar que seja não ruim em termos de distância, para que eles possam aceitar e morar. Que significa uma nova infraestrutura nesse novo bairro, vias rápidas, transporte, sistema de transporte rápido, para que eles possam chegar ao serviço e estão protegidos. Eu evito a cada ano ficar jogando dinheiro em socorrer, em dar colchões, etc, etc. Então é uma situação complicada. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o especialista, doutor em hidráulica e saneamento, Lucian Acabassi. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o doutor em hidráulica e saneamento, Lucian Acabassi. Lucian, você falou a respeito do fato de que se essa situação se repete com tanta frequência, que autoriza a suspeita de que é o interesse que a coisa permaneça assim. Ou seja, a indústria do socorro às populações flageladas, até porque são recursos que não passam por licitação. Agora nós temos algumas outras situações, ou seja, há um dado aí comportamental e cultural por trás disso. Agora nós temos outra situação talvez a considerar, e a minha visão é de leigo, mas eu estou conversando com um especialista. As cidades, da maneira que eu considero hoje, inteiramente distorcidas, são projetadas para carro, não para gente. A prioridade na cidade é para o carro, não é para a pessoa, infelizmente. E para atender melhor o carro, se pavimenta a cidade. Joga asfalto pela cidade inteirinha. Perfeito. E aí? Resultado é a impermeabilização do solo. Né? Claro, esse é o maior vilão da história. Porque não tem mais área de infiltração. São poucas áreas de infiltração. Temos só asfaltos que tem coeficiente de escoamento 1, significa o que se precipita naquela bacia vai virar água de enxurrada. Você não absorve nada. Portanto, as áreas que são áreas de inundações, ou parques, se possa deixar direcionar a água para infiltrar, não existe. Hoje não consegue mais ter essas áreas, a não ser desapropriando. Quais são os parques que se conhecem aqui em Vitória? Que não sejam pavimentados, seja só gramado ou pavimentação com bloco-crédito que dá a possibilidade de infiltração. Os intertícios ali. Intertício mais largo para poder infiltrar. Isso ajuda a amenizar. O que a gente pretende com isso? Você faz escoar aquele volume todo captado, faz escoar lentamente. Quando chega rapidamente, nenhuma galera dá conta. Então, falar que mesmo vamos guardar todo o volume, pavimentar tudo e aumentar o sistema de drenagem, é insustentável do ponto de vista custo para a população. Então, também não é qualquer obra que elimine, não chove, não vai ter uma gota. Tem que ter uma tolerância. Então, você assume um risco. Um risco de tal área, determinadas áreas ficarem inundadas. Então, tem técnica para definir quais são os riscos que você pode adotar para determinada região. Quer dizer, a chuva, a vazão, não pode ser uma vazão muito grande, também não pode ser uma vazão muito pequena. Porque se for uma vazão muito grande, você não consegue conduzir, se for muito pequena, você corre o risco de subdimensionar a sua rede.
E aí, quando vier uma chuva um pouquinho superior, você tem um problema de alagamento. Mas a engenharia resolve isso tranquilamente. Do ponto de vista parque, para facilitar o processo de infiltração, direcionar o volume de chuva para ficar ali, porque ninguém está usando, tirar das áreas residenciais e das áreas comerciais e de serviço público, onde incomoda mais, vai no parque, fica ali estacionada as águas e vão infiltrar aos poucos. Nível do mar vai baixar, nível nas galerias também baixarão e a água volta lentamente. O que não pode é tentar conduzir todo o volume em pouco tempo, porque quando a gente pavimenta a cidade, impermeabiliza a cidade, a maior parte, o que você faz? Você não dá tempo para a reação para a defesa civil. O volume que chega se concentra rapidamente. Então você tem um pico enorme, muito grande, num tempo muito curto. A base de tempo não permite que você tenha reação. Quando mal pensou, a água já está na casa daquele que está em lugar mais complicado. E o fato de a gente viver na região de clima tropical úmido também facilita alguma previsibilidade, né? Ou seja, as chuvas virão, inevitavelmente. Inevitavelmente. Sabemos que chove na região tropical úmida. Isso. Então, se os gestores se preocuparem com o seu cidadão, bem-estar do cidadão, bem-estar do fluir e das atividades comerciais, porque cada vez que para, que congestiona, você não vai ao serviço e não recebe um prejuízo. Compromete a cidade. Então, falta internalizar essa variável de se parar, quanto é o prejuízo. Qual o custo disso? E a gente está deixando de implementar. Talvez, a hora que chegar a esse raciocínio, vamos ver que é melhor correr atrás de recurso e fazer a obra de engenharia. Ou seja, você está falando que a gente precisa de projeto, que precisa de recursos e decisão política. Exatamente. Ok. Agora, o fato de Vitória ter extensões de terra tomada ao mar, Vitória é uma cidade que tomou muito espaço ao mar, também, de uma certa maneira, compromete muito, que mantém o lençol freático muito alto, não? Mantém. A água está perto do solo aqui. Está perto, então eu tenho solo. Quando você tem uma chuva, a inundação que aquela chuva produz é totalmente diferente se já houve uma chuva dias anteriores, ou se não houve chuva. Porque se o solo já estiver saturado, o volume que você gera de enxurrada é maior. O fato do lençol estiver muito próximo à superfície dificulta a entrada da água no solo, ou seja, a infiltração, porque já está molhado. Se está molhado, não vai entrar. A água só infiltra quando o solo está seco. Se o lençol já mantém uma certa umidade, vai absorver pouca água. E por cima, o solo está pavimentado pelas vias, quintais de cimento, ninguém mantém jardins. Então, é inviável conceber que a cidade tinha que estar você implementar uma rede que possa ser 100% eficiente. Tem que entrar com várias medidas. E mudar a cultura. Não só de obra de engenharia, educação ambiental, controle na fonte, cada um guarda a sua água captada no seu lote e liberar aos poucos. Significa tem que mexer no código de uso e ocupação do solo ou de parcelamento do solo, para permitir que o camarada não construa todo o seu terreno. Tem lugares que é 60%, 40% área edificável. Então, grandes extensões, gramado, solo livre, só limpar, mas a gente gosta de cimento para não se sujar, pelo plante grama, né? Aí você permite que a água do seu lote infiltre. O poder público vai se concentrar em quê? Em cima da pavimentação das ruas, para coletar. E o que caiu em cima que vem do telhado, que vai ser canalizado. Portanto, há ações que podem ser feitas sim. Que a gente chama isso de ações estruturais e ações não estruturais. Quer dizer, estruturais, obra de engenharia. Tem que ir analisar o sistema de escoamento, ver a rede, onde tem estrangulamento, alargar, dragar, aprofundar o canal, etc, etc. E o ponto não estrutural, que é o quê? A legislação, a educação ambiental, mudança de comportamento. O impedimento radical de ocupação de vales, várzeas e baixadas. Agora não, agora o estrupo já se consumou. É difícil, Agora, difícil porque a maior parte já está tudo ocupado e fica difícil remover. Bom, o que você pode tá falando, remover, custo é maior. O que você está falando e era a proposta dessa conversa é mostrar caminhos. Tem caminhos. Tem caminhos. Tem meios. Tem meios. Tá. Tem meios. Principalmente quando você fala de nova frente de ocupação, novos loteamentos. Não podemos continuar repetindo o modelo insustentável que vinha da década de 60, 50, não pode.
Luciano, muito grato pela sua presença e sua contribuição aqui conosco. Eu espero ter ajudado e espero que os leitores também, ou telespectadores, possam pensar e refletir um pouco, principalmente o lixo, não jogar lixo na rua. Em 9 minutos, a gente contou com a presença desse especialista em hidráulica e saneamento, professor Luciano Acabassi. Até já. Sou passageiro.